Muito bom dia! Hoje é domingo e o Viva Mais abre o mês com muita saúde e qualidade de vida para você e toda a sua família. Vamos aos destaques desta semana. Lentes de contato para os dentes, isso mesmo, é o tema da entrevista da semana. Não tenha em casa os benefícios da lixia. No quadro Reutilize Mais, aprenda a fazer um mini álbum reaproveitando caixa de papelão. Veja também maternidade compulsória. Você sabe o que é isso? E mais, a receita de hoje é quiche de espinafre e tomate cereja. O Viva Mais já está no ar. Vamos começar o programa de hoje com uma entrevista sobre um assunto que vai deixar o seu sorriso mais bonito. Veja só! A entrevista de hoje é sobre lentes de contato, não para os olhos, para os dentes. Isso mesmo, para falar sobre o assunto, eu converso com o cirurgião dentista Esdras Guimarães. Seja muito bem-vindo ao Viva Mais. Então, Esdras, para a gente começar, as lentes de contato elas não são novidade, mas viraram moda. Quais são as indicações das lentes de contato para os dentes? Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Na verdade, as indicações da lente de contato são várias, né? E está muito indicado para quando a gente quer um ganho estético. Muitas vezes os dentes ficam meio escuros e com o próprio clareamento a gente não consegue aquele efeito que nós gostaríamos. Então é quando é utilizado a lente de contato ou o laminado cerâmico, que tem algumas pequenas diferenças entre lente de contato e laminados cerâmicos. A lente de contato é quando ela não precisa de muito desgaste ou quando ela é extremamente fina. Aí ela é chamada de lente de contato. E como é que é realizada a técnica? É feito um planejamento, algumas radiografias para ver se aqueles dentes estão sadios. A gente também faz algumas fotografias, a gente vê o planejamento, a harmonia do sorriso, os lábios, o rosto, vê se é mulher, se é homem, vê toda a combinação e a partir daí a gente faz um enceramento. Então aquele trabalho ele é passado para um modelo em gesso com os dentes do formato normal em cera. A gente mostra isso para o cliente, para o paciente no caso. Se ele achar que está legal, a gente transforma aquilo ali em um sorriso provisório, que a gente chama de mock-up. Isso é colocado na boca do paciente, na boca do cliente, ele olha, vê no espelho, aprovou, a gente passa aí agora a parte definitiva, que é a parte laboratorial, e a partir daí é feita as porcelanas de forma definitiva, que é exatamente esses laminados, essas lentes de contato dentais. Quanto tempo leva, mais ou menos assim, no consultório para terminar o trabalho? Na colocação, na cimentação, isso vai muito de cada técnica, de cada dentista. Tem dentistas que conseguem cimentar com mais rapidez, de uma forma mais rápida, e tem dentistas que conseguem fazer de uma forma um pouco mais demorada. Mas em torno de 20 minutos até 1 hora para poder fazer a cimentação. Mas precisa de anestesia ou não? Tranquilo? Não é necessária anestesia. Qual é a diferença, então, das lentes de contato para as facetas, que já são mais conhecidas, né? A lente de contato, a ideia dela é que o dente não precisa de desgaste. Então, do mesmo jeito que o dente está lá, é confeccionada por cima e ela é extremamente fina. A espessura, para você ter uma ideia, chega a 0,2 milímetros, né? Ela chega a ser quase transparente, a lente de contato. Então, por isso chama lente de contato. Ela assemelha uma lente de contato de olho, né? E ela passou a ser chamada assim por ela ser extremamente fina. E ela tem uma ótima resistência, apesar dessa espessura tão fina. E na faceta, a espessura desse laminado é maior. Precisa de manutenção? A manutenção, Karina, é como o dente normal, né? A gente recomenda pelo menos 2 vezes ao ano um acompanhamento odontológico, um acompanhamento técnico, um dentista, especialista na área de estética, para poder observar se está tendo algum manchamento, se está tendo alguma infiltração, se está tendo alguma cárie. Uma curiosidade, a alimentação ela pode interferir na coloração das lentes de contato? Na lente ou no laminado cerâmico, como tem uma película que protege o dente, dificilmente esse dente manchará de fora para dentro, a não ser que tenha um problema de dentro para fora. Lógico que a lente ela passa a cor do dente. Se o dente, por exemplo, é um dente tratado canal e ele com o tempo escurecer de dentro para fora, pode acontecer desse dente ficar um pouco mais escuro. Mas em relação à alimentação, um dos ganhos inclusive da lente de contato, do laminado, é esse, que a alimentação não mancha extrinsecamente os dentes, de fora para dentro. É bom frisar que alguns cuidados são necessários, porque, por exemplo, tem gente que tem mania de
roer as unhas, ranger os dentes, abrir a tampa do refrigerante. Isso não é indicado, né? A gente vai recomendar que ela não roa essa unha, né? Que não tem esses movimentos mais extrínsecos, uma coisa mais que a gente chama de hábitos parafuncionais, o próprio ranger de dentes, né? Forçar bruxismo. Então a gente não recomenda. Lógico que para isso também existem outros tratamentos, como a placa de bruxismo, a placa miorelaxante, o acompanhamento também em relação a esse desgaste da unha. Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso. Não é que eu contraindicaria, mas a gente teria mais cuidado com esse paciente. Em relação à durabilidade das lentes, qual a média? A gente já tem alguns casos de 10 anos em uso, então eu posso te falar que elas duram pelo menos 10 anos. Mas lógico que elas, em alguns casos, podem durar muito mais. Em relação a custo-benefício? Custo-benefício é um tratamento para pessoas diferenciadas, né? É um tratamento que com certeza vai melhorar muito a autoestima. Os nossos pacientes eles saem muito satisfeitos, então o ganho é muito grande. Tem um custo relativamente muito barato para o que ele vai conseguir, para o que ele vai ganhar. Lógico que é um tratamento para pessoas diferenciadas, pessoas que vivem de aparência, pessoas que querem melhorar a sua carreira profissional, pessoas que querem ter um convívio social mais harmonioso, querem exibir seu sorriso. Então, lógico que isso é um tratamento mais diferenciado para essas pessoas. Não é que uma pessoa que não tem esse tipo de perfil não possa fazer as lentes. Tem, a gente consegue dividir em algumas vezes, parcela o tratamento, faz um planejamento com bastante cuidado. Então a gente tem um bom custo, mas o benefício é extremamente grande. Ok, doutor Esdras, muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Mais. Muito obrigado. A lixia é uma fruta originária da China. Tem casca rugosa, polpa suculenta e sabor que lembra o da uva Itália. Aos poucos, ela conquista o paladar do brasileiro. Em 100 gramas de polpa, há 50 miligramas de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, além de ser um potente antioxidante. A lixia não engorda. Em 100 gramas da fruta, há apenas 65 calorias. É rica em água e em potássio. Deve ser consumida com moderação por quem tem disfunções renais, devido à alta concentração de potássio no sangue, que pode alterar o ritmo cardíaco. A cultura milenar chinesa atribui à lixia uma série de benefícios para a saúde, apesar de ainda não serem comprovados pela ciência. Os chineses dizem que o chá da casca da fruta é consumido no combate à diarreia e às erupções na pele causadas por varíola. As sementes, por conta das propriedades adstringentes, é transformada em pó e usada para curar problemas intestinais. Além disso, acredita-se que a lixia tenha poder analgésico, por isso também é usada para aliviar dores provocadas por lesões nos nervos e inflamação nos testículos. Os chineses dizem ainda que comer lixias frescas com moderação pode aliviar a tosse. É possível encontrar a fruta em mercados e feiras livres. No próximo bloco, aprenda a fazer um mini álbum reaproveitando caixa de papelão. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.
Estamos de volta e agora no quadro Reutilize Mais, você vai aprender a fazer um mini álbum reaproveitando caixa de papelão. E quem vai ensinar tudinho é a designer de papel, Carla Bruni. Bom dia! E no quadro Reutilize Mais de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um mini álbum em caixa de papelão ondulado e vai ser muito bacana, vocês vão gostar. Agora eu vou listar para você todos os materiais necessários para a gente executar o nosso mini álbum. Vamos precisar de 2 placas de papelão ondulado de 21 centímetros por 15, tesoura, régua de metal, base de corte, papéis coloridos, barbante, furadores, cola, fita dupla face, livros velhos, flores, papel para fazer flores, estilete, dobradeira. Vamos pegar então as nossas 2 placas de papelão ondulado. Com essas 2 plaquinhas aqui, nós vamos agora pegar as folhas, que vão ser as folhas do nosso álbum. Eu escolhi folhas de papel craft. Cortei ao meio 2 folhas de papel craft, então nós temos 4 folhas para o álbum. Como é que nós vamos pregar essas folhas na placa de papelão para fazer o nosso álbum? Nós vamos fazer canaletas de papel com um papel mais grossinho que vocês tenham em casa. Aqui está uma folha de papel, metade de uma folha de papel. Eu fiz a canaleta, dobrei e passei a dobradeira. Então aqui, como nós temos 4 folhas de papel para o nosso álbum, nós vamos precisar de 5 canaletas. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos colar folha por folha do nosso mini álbum com cada uma das suas respectivas canaletas. Aí nós colamos a canaleta no álbum, tiramos o excesso da cola e passamos a dobradeira, a nossa dobradeira, ó, bem devagarzinho, para a canaleta ficar bem certinha no lugar. Pronto, já colamos a nossa canaleta de um lado. Agora nós vamos começar a colar as nossas folhinhas de papel, ó. Então vamos colocar cola na canaleta, sempre lado por lado. Vamos passar cola, sempre assim espalhando bem a cola, para não ficar excesso de cola no papel. E aí nós vamos colar a nossa folhinha também, botando ela bem niveladazinha aqui com a altura do nosso álbum. Tiramos o excesso de cola e nivelamos ela também aqui, ó, para ela ficar bem perfeitinha com a altura do nosso álbum. Pronto, nós temos a nossa primeira folha do álbum pregada nele. Estão vendo? Nós começamos do fundo para frente do álbum. Agora vamos continuar colando as nossas canaletas e as nossas folhas até terminar esse processo. E agora que nós já colamos as folhinhas do nosso mini álbum, vamos colar a nossa outra capinha, a nossa capinha da frente. Pronto, nossa canaleta já está aqui pronta. Agora a gente vai passar a cola para colarmos a nossa capinha. E o nosso mini álbum está pronto. Muita gente me pergunta sobre a dobradeira. Carla, e se eu não tenho a dobradeira em casa? Que ferramenta eu uso para alisar o papel? Qualquer coisa que você tenha de plástico, que você consiga com ela alisar o papel, certo? Que ela não machuque, que ela não rasgue, que ela não maltrate o papel. Se ela alisar o papel, já está de bom tamanho. E agora a gente vai partir para a decoração da capa, tá certo? Vamos lá? Eu vou cortar 2 tirinhas de papel
papel que eu tinha aqui, floralzinho, bem fofo. Então eu vou cortar 2 tirinhas aqui na nossa base de corte, da mesma largura e do mesmo tamanho. Agora nós vamos envolver a lombada do nosso mini álbum com elas, medindo para que elas fiquem bem centralizadas, certo? Então aqui, para que a gente possa fazer esse detalhe aqui na capinha do álbum. Agora eu vou colar um nomezinho aqui no nosso álbum para ele ficar mais fofo. Pronto, colamos aqui o nomezinho. Usamos a nossa dobradeira. E agora eu trouxe algumas coisas aqui para ajudar a gente nessa decoração. Nós vamos usar um guardanapinho desses de festa para colocar aqui no centro do nosso mini álbum. E eu cortei 2 círculos em furadores que eu tenho para a gente compor essa decoração. Esse círculo aqui eu cortei numa folha de um livro usado. Olha aqui, ó, cortei no furador e fiz um círculo escalopado. Pronto, que é esse mesmo aqui que a gente vai usar, certo? Pronto, então a gente vai colar o guardanapinho. Vamos colar. Vamos colar o nosso círculo escalopado. E agora, no meio desse círculo, a gente coloca um papel que eu acho lindo de viver, todo cheio de flores, que a gente vai colocar aqui. Pronto, olha como está nosso mini álbum. Colamos o guardanapinho, colamos o círculo escalopado de página do livro usado e colamos o nosso círculo num papel floral. Para esse círculo, vocês podem fazer um círculo com um copo, com qualquer coisa redonda, mais ou menos nesse diâmetro que vocês tenham em casa, e recortar com a tesoura, tá? Para quem não tem o furador, pode fazer com a tesoura, certo? Agora que já temos o nosso círculo, eu trouxe uma figura em papel também, uma gaiolinha com os passarinhos. Isso a gente compra pronto em qualquer papelaria, em qualquer loja de artesanato. Então a gente vai colar esse papelzinho, essa gaiolinha aqui também. Vamos passar cola de forma bem delicada aqui, para que ela fique presa no nosso papelão. Colamos. Agora eu vou vir com um pedacinho de barbante e vamos cortar um pedaço aqui desse barbante para a gente fazer um movimento no nosso mini álbum. Vamos fazer assim um círculo com ele e colamos ele aqui. Depois vão vir umas flores por cima. E agora eu vou usar uma fita adesiva decorada de flores, só para dar um toquezinho final aqui. E a gente vai fazer um tiquezinho com a tesoura. Pronto, para fazer assim tipo uma bandeirolazinha nela. E a gente cola ela aqui embaixo. E agora vejam o resultado do nosso mini álbum, que fofo! Tá vendo? Como o mesmo mini álbum reciclado pode ficar lindo. Eu já colei uma foto aqui na primeira folha, coloquei com fita dupla face nas extremidades, colei 2 coraçõezinhos aqui para ficar bem fofo mesmo. E é isso, pessoal. Sejam bastante criativos com o mini álbum de vocês e até a próxima! Muito lindo, né? Carla Bruni sempre arrasando e esbanjando criatividade com os papéis. Beijão, sucesso pra você! A seguir, você sabe o que é maternidade compulsória? E mais, a receita de uma quiche de espinafre e tomate cereja. Não saia daí, o Viva Mais volta já já!
estamos de volta e agora você vai saber o que é maternidade compulsória. Bom dia! No Viva Maternidade de hoje vamos falar sobre um assunto que todas as mulheres vivenciam atualmente, que é a maternidade compulsória. O que seria a maternidade compulsória? Atualmente, as mulheres vivem muitas pressões sociais com relação à idealização do papel feminino. Um deles é que seja mãe, que a mulher se torne uma mãe. Dentro dessa pressão social, existe ainda uma pressão da maternidade, de que seja idealizada, né? A mulher tem que ser mãe antes dos 30 anos, a mulher tem que ser mãe depois do casamento, né? Então, existem várias pressões sociais dentro da idealização da maternidade. A essas pressões chamamos de maternidade compulsória. Existe também aquele grande mito de que todas as mulheres têm um instinto materno. Isso não é verdade, certo? Não existe instinto materno. Na verdade, no ser humano, a gente fala, por ser um animal cultural, mediado pela cultura, a gente não fala em instinto para o ser humano, a gente fala em pulsão. O que seria? Seria uma raiz de um desejo inconsciente, algo um pouco instintivo, mas que perde a raiz instintiva porque não existe um padrão comportamental naquela espécie humana, em nenhuma cultura, de nenhuma maneira. Então, devido a isso, a gente fala que não existe instinto no ser humano, inclusive o materno. Diante disso, é importante a mulher perceber que caso ela sinta que as necessidades dela, no caso as demandas dela, não estão sendo respeitadas, ela deve procurar alguma ajuda, sim, com relação à questão da maternidade compulsória. Ou seja, ela não tem essa vontade, ela não tem essa escolha, mas ela se sente pressionada. E ela tem a tendência de querer agradar, digamos assim, as pessoas próximas a ela ou a sociedade por conta disso, porque acha que existe um padrão a ser seguido e que ela tem que seguir aquele padrão. Então, se ela não se sente confortável em fazer parte desse padrão, ela deve procurar uma psicoterapia, e trabalhar isso para que ela faça uma escolha, digamos assim, acertada com relação à questão da maternidade. Se ela vai ser mãe, se ela não vai ser mãe, se ela vai ser mãe nas condições que ela está se sentindo pressionada, ou se ela vai procurar outras alternativas. Mas o importante é que ela faça uma escolha consciente e que agrade e priorize a ela. Procurem se informar mais sobre a questão da maternidade, especificamente sobre a questão da maternidade compulsória. E caso sintam necessidade de esclarecimento ou de ajuda, não hesitem em procurar um profissional e ajuda de um psicólogo. Um ótimo domingo e até a próxima! Olá, bom dia! Eu sou Lica Rocha e vou ensinar para vocês hoje fazer um quiche funcional, sem glúten e sem lactose. Vamos aos ingredientes? 1 xícara de farinha de arroz, meia xícara de farinha de grão de bico, 70 gramas de manteiga ghee, sal rosa do Himalaia a gosto, um ovo inteiro. Para o recheio, 75 gramas de espinafre, lavados e levemente refogados, um fio de azeite, 100 gramas de tomate cereja orgânico, 4 ovos inteiros, 200 gramas de creme de leite sem lactose ou creme de arroz, pimenta do reino branca a gosto. Os ingredientes já estão todos anotados, agora vamos à massa. Vamos começar pela farinha de arroz. Agora vamos à farinha de grão de bico, meia xícara. Dá uma leve misturada nas farinhas para elas poderem incorporar. E agora a hora da manteiga ghee. E agora o ovo. Agora vamos misturar a massa para poder ela incorporar toda e levar à geladeira para poder dar o ponto, para ela não quebrar. Começamos incorporando ela com a espátula, todos os ingredientes, e vamos ter que meter a mão na massa mesmo, certo? Porque é nessa hora que a gente começa a dar o ponto no quiche, com as pontas dos dedos. Porque aí você vai sentindo que ela vai começando a dar uniformidade na massa e os ingredientes vão todos se misturando e deixando a massa no ponto que ela desgrude das mãos. Agora você acrescenta o sal na massa e continua a incorporar.
Aqui já está o ponto da massa, você vê que ela já está desgrudando da mão. Você vai usar um saco plástico, pode também ser um saco de plástico filme. E aí você vai levar essa massa para a geladeira, para poder a manteiga ela incorporar nessa farinha que é sem glúten e poder ela dar uma elasticidade, deixando ela por 30 minutos. Enquanto a massa descansa na geladeira, agora vamos ao recheio. Você vai pegar os 4 ovos e vai quebrá-los um a um, para que a gente possa uniformizar eles junto com o creme de leite sem lactose. Os ovos já estão aqui, agora eu vou levemente batê-los e vou acrescentar o creme de leite sem lactose. Ele vai nos deixar a nossa massa bem fofinha e molhadinha, como uma quiche deve ser. E a consistência adquirida é essa daqui, quando você vê que os 2 ingredientes já estão uniformes, para poder colocar na nossa massa da quiche. Deixamos reservado do lado e agora vamos retirar a nossa massa da quiche da geladeira para poder montar a nossa quiche. Como vocês podem ver, nossa massa já ficou refrigerada por 30 minutos, já está bem descansada e agora nós vamos abri-la em uma forma de 20 centímetros com fundo removível para isso facilitar a gente poder tirá-la do forno. Eu particularmente gosto de abri-la com os dedos, porque aí eu sinto a espessura da massa. E aí você vai fazendo esses movimentos circulares, espalhando ela de uma forma que você veja que não ficou furos e também ela não está fina. Porque a massa sem glúten, ela é uma massa que ela não tem cola. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós usamos, para que ela não se rache. Depois que a massa foi toda aberta na forma, eu vou dar uma dica muito bacana para vocês. Não precisa fazer aqueles furinhos para a questão da passagem de ar. Por quê? Porque a massa sem glúten, ela já foi para a geladeira e ela já descansou. Então ela já tem a elasticidade correta de ir para o forno e ela não quebrar e ela também não encher de bolha, certo? Então vamos agora recheá-la e mostrar como é que começa esse recheio. Primeiro nós vamos pelo espinafre. Espalha bem para que quando você cortar a sua quiche, ele esteja em todos os lugares. Depois você vai vir com o recheio que você bateu. E por último, você vai colocar os tomatinhos por cima, fazendo realmente assim uma delicadeza de decoração. Nossa quiche já está pronta, decorada, e agora vai para o forno a 180 graus por 45 minutos. Bom, gente, aqui é a nossa quiche pronta. Olha a consistência dela, como fica linda e a beleza. Agora vamos cortar para você ver como fica por dentro. Vocês vejam que ela fica numa consistência linda, o espinafre bem à mostra. Espero que vocês façam em casa e até o nosso próximo encontro. Gente, uma delícia de comer rezando! E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedse.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. No próximo programa tem uma matéria sobre os benefícios do jiu-jitsu para as mulheres. Tem também uma receita deliciosa de bolo de banana funcional. Tudo isso e muito mais domingo que vem às 8 horas da manhã aqui na sua TV Atalaia. Obrigada pela atenção e até lá!